Epa, 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 professor Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola, para mais uma aula especial para você. E na aula passada, nós paramos aqui na equação na forma reduzida. Você recorda? Forma reduzida da reta y igual a mx mais h. Esse m é chamado coeficiente angular e esse h é o coeficiente linear. Por exemplo, eu tenho essa reta R aqui. Suponha que eu perguntasse para você, vamos obter aqui a equação na forma reduzida. Uma das maneiras é você sair pelo determinante. Você monta assim, ó. Bem aqui você tem um ponto onde a reta passa, vou chamar de ponto A. Não esqueça que pontos são as coordenadas, o valor do x e o valor do y. Esse ponto está aqui no eixo das ordenadas. O y vale 2 e o x vale 0. Cuidado, viu? O nosso x é 0 quando estiver no eixo y. Esse outro ponto que a reta passa aqui, você vem buscar aqui, ó, x igual a 2 e o valor do y vale 10. Como eu tenho dois pontos, você pode montar muito bem o nosso determinante. Você lembra como é? Você faz assim, ó, ponto A, 0 e 2, ponto B, 2 e 10, ponto C, x e y, e repete o A, 0 e 2. Ponto A, ponto B, ponto C, repete o A. Ponto A, ponto B, ponto C, repete o A. Então, aqui você tem essa diagonal, aí você vai multiplicar, são as chamadas diagonais principais. Então, aqui vai dar 0, não precisa colocar. Essa outra diagonal, 2 vezes y, 2y. Essa outra diagonal aqui, x vezes 2, 2x. Coloque entre parênteses, não é isso? Menos diagonais secundárias. Aqui, ó, caindo na sua esquerda, 2 vezes 2 vai dar 4. Bem aqui, 10 vezes x vai dar 10x. E aqui vai ser 0, não há necessidade. E como os pontos A, B e C, esse C, não esqueça, representa qualquer ponto nessa reta, tem infinitos pontos, isso acontece que esse determinante vai ter que ser igual a 0. Agora a gente vai organizar. Vai ficar 2y mais 2x, menos com mais vai dar menos, menos com mais vai dar menos. Agora a gente vai reduzir os termos semelhantes. Primeiro, x aqui, ó, 2x menos 10x vai dar menos 8x. Mais 2y menos 4 igual a 0. Opa, a gente pode deixar isso mais simples. Você pode dividir toda essa equação aqui pelo número 2. Todo mundo é par, então você pode fazer uma simplificação por 2 e vai ficar dessa maneira aqui, ó. Menos 4x mais y menos 2 igual a 0. Não esqueça que essa aparência aqui nós chamamos de equação na forma geral. Aqui é equação na forma geral. Prof, eu não posso multiplicar por menos 1 para trocar o sinal aqui? Pode. Se na hora de marcar tiver uma alternativa com todo mundo trocado de sinal, é porque o professor multiplicou por menos 1, cujo objetivo é mudar o sinal. Mas eu quero obter a equação na forma reduzida. Então, eu vou isolar a variável y. Então, eu chego aqui, ó, y será, está subtraindo, passa somando, subtraindo, passa somando. Opa, nós chegamos aqui na forma reduzida da reta. Forma geral e aqui a forma reduzida. Forma reduzida, não esqueça, sempre o valor do y você vai isolar aqui na forma geral. E aí, você tem aqui na forma reduzida dois elementos importantes. O coeficiente angular, que é esse que acompanha o x, o número que acompanha aqui a variável x é o coeficiente angular. É esse que eu chamei de m, bem aqui, coeficiente angular. O coeficiente linear é esse termo independente, que eu chamei de h. É importante você recordar um outro detalhe. Quando esse m é um número positivo, a reta é uma reta crescente. Quando m é negativo, a reta é uma reta decrescente. Não esqueça disso. Coeficiente angular, quando você olha para o gráfico, a reta aqui é uma reta crescente.
Então, quando você vai efetuar os cálculos, já fica esperando sim que o resultado do coeficiente angular vai dar um número positivo. Por quê? Reta crescente, o m é positivo. Reta decrescente, o m é negativo. Esse 2 é o coeficiente linear, que é o toque no eixo y. Agora, preste atenção, aqui é o número 2, mas se for o ponto aqui, x é 0 e o y é 2. Cuidado com isso aqui, esse é o ponto 0 e 2. Agora eu queria chamar a atenção um detalhe. Mura, não tem uma outra maneira de eu obter o coeficiente angular, só o coeficiente angular, sem ser necessário a gente achar a equação reduzida, eu tenho que fazer aqui o determinante? Tem uma outra maneira? Tem, e é isso que eu quero conversar com você agora. Olha só, uma dica que eu poderia te dar bem aqui para você obter, imagina, o professor chegou e, olha, obtenha o coeficiente angular dessa reta. Ah, mas eu quero fazer de maneira rapidola. Aí você faz assim. Perceba que bem aqui você pode fazer o seguinte. Nesse ponto bem aqui, você pode passar uma linha, um segmento aqui, ó, paralelo ao eixo das abscissas. Passe aqui um segmento paralelo ao eixo das abscissas. Já notou que formou um triângulo ali? Eu tenho um triângulo bem aqui, ó. E esse triângulo aqui, você vai ter esse cateto e esse outro cateto. Você pode me contar quanto é que vale a medida desse cateto aqui? Ah, professor, já sei. Como aqui é 2, aqui vale 10, esse cateto vai ser a diferença. Vai ser 10 menos 2. Esse cateto será 10 menos 2, que vale 8. Esse outro cateto bem aqui também vai ser a diferença. Como aqui é 2, aqui é 0, você faz o maior menos o menor. Então, aqui, ó, 2 menos 0 será 2. Agora, olha só a jogada. Para você obter o coeficiente angular, você vai dividir essa altura por essa base. 8 dividido por 2, olha lá, 8 dividido por 2 e o resultado vai ser 4. Olha aí, o mesmo valor aqui do coeficiente angular, mas saiu de modo rápido. Ei, eu estou te dizendo que tem uma outra maneira para você obter o coeficiente angular. Você chega aqui no desenho, passa nesse ponto uma linha paralela ao eixo das abscissas. Dessa maneira, você vai ter dois catetos. E eu determinei os valores. Esse cateto aqui, ó, como aqui é 10, aqui é 2, 10 menos 2, 8. Esse outro cateto aqui é 2, aqui é 0. 2 menos 0 será 2. E aí você vai dividir a altura pela base. 8 dividido por 2 deu 4. Ó. Confere realmente. Eu posso generalizar a ideia da seguinte maneira. Quando você quiser obter o nosso chamado coeficiente angular, anota isso aqui no seu coração. Coeficiente angular será a diferença de y pela diferença de x. Sim, foi o que eu fiz aqui. Se você observar bem, não vai esquecer, esse delta aqui é variação, esse delta é diferença. Foi o que eu fiz aqui. Eu cheguei e calculei a variação de y de 2 a 10, a variação, a diferença, 10 menos 2, 8, e aqui a diferença de x. Então, quando você pega bem aqui a variação de y e divide pela variação de x, você vai obter toda vez o nosso coeficiente angular da reta. Então, o coeficiente angular, você tem outra maneira. Primeira maneira, eu posso fazer a equação geral, isolar o y, vou ter a reduzida, na reduzida eu tenho aqui o coeficiente angular. Não, Mura, eu quero uma maneira rapidola. Então, está aqui uma maneira rapidola. O coeficiente angular vai ser a altura dividido pela base. A altura bem aqui pela base é o coeficiente angular da sua reta. Eu vou logo te contar um outro detalhe que é consequência disso. É o seguinte, bem aqui existe um ângulo aqui, ó. Existe um ângulo, eu vou chamar de θ, de alfa, não importa. Se você observar bem, vamos calcular, vamos pensar em tangente.
O que é a tangente desse? Aqui é um triângulo retângulo. Então, eu posso falar em tangente aqui. Tangente é quem? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Epa, epa, epa. E tangente. Cateto oposto, variação de y, porque ó, vai dar 8. Cateto adjacente vai dar o número 2. 8 por 2 vai ser 4. Epa! O meu coeficiente angular você pode obter também pela tangente desse ângulo bem aqui. Tangente do ângulo θ. Então, olha lá, tá ficando rico aí de conhecimento você. Coeficiente angular, ele pode ser dado de duas maneiras. Primeira maneira, variação de y pela variação de x. E também é importante você saber que o nosso coeficiente angular, ele será a tangente desse ângulo bem aqui. Esse ângulo, só diga de passagem, se você continuar desenhando essa reta bem aqui, ela vai cortar o eixo das abscissas. Esse aqui é o ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas no sentido anti-horário, viu? E presta atenção, a reta continua, ela vai cortar o eixo x. Esse ângulo é o mesmo, tá bom? É aquela história. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo e esse outro lá serão correspondentes, eles são iguais. Então, importante, olha lá, guarda no seu coração e na sua mente que o coeficiente angular é variação de y pela variação de x. Isso aqui também é a tangente, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E não esqueça, se o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Se ele é negativo, a reta é decrescente. Momento da foto. Se não der para anotar tudinho, você vai voltar depois, vai fazer uma revisão rapidola. Mas vamos lá para a foto. Então, não esqueça, para você calcular o coeficiente angular, você tem três maneiras, podemos dizer assim. Primeira maneira, se você tem dois pontos, um A e um B, o coeficiente angular você pode obter de maneira rápida, fazendo a variação de y dividido pela variação de x. Se você tiver o ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas no sentido anti-horário, a tangente do ângulo será o coeficiente angular. Um outro modo é, se você tem a equação geral e isolar o y, você tem a equação na forma reduzida. Quem aparece aqui com x é o meu coeficiente angular. Vamos então resolver essa questão aqui. Calcule o coeficiente angular dessas retas bem aqui. Eu tenho uma reta R. O que é que o autor da questão me forneceu? Ah, professor, veio a equação na forma geral. Então, como é que você pode obter o coeficiente angular? Uma maneira seria você obter a equação na forma reduzida. Você pode chegar aqui e isolar a variável y. Assim, ó, 5y igual. Aqui a menos 2x, não esqueça. Somando, passa subtraindo, passa somando. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Você vai dividir assim, ó, menos 2x mais 20 dividido por 5. Só que esse denominador é de cada parcela. Você vai separar. Vai ficar assim, ó, y igual a menos 2/5 x mais 20 dividido por 5. Só que aqui vai estar o resultado, ó, menos 2/5 de x e 20 dividido por 5 vai dar o número 4. E aí você tem, nesse caso aí, ó, eu tinha a equação na forma geral, eu isolei aqui a minha variável y, obtive a equação na forma reduzida e não esqueça, esse que acompanha o x aqui, menos 2/5, ele será o coeficiente angular. Então, resposta, o coeficiente angular dessa reta R aqui vale menos 2/5. Então, se a pergunta é o coeficiente angular e ele te dá na questão a equação geral, uma boa maneira é você isolar o y para obter a equação na forma reduzida. E aquele que acompanha o x,
é o meu coeficiente angular. E aí você responde, coeficiente angular da reta R menos 2 dividido por 5. Legal? Agora que eu tenho aqui esse caso resolvido, situação B. Eu quero saber qual o coeficiente angular da reta que passa por A e passa por B. Nesse caso, você diz, professor, eu não posso achar, porque eu tenho 2 pontos, eu não posso montar o determinante e achar a equação na forma geral e depois isolar o y? Pode, mas nós temos essa maneira aqui, rapidola. Se você tem 2 pontos, é muito melhor você fazer assim, ó, 2 pontos, você vem diferença de y, ó, variação de y pela variação de x. Não esqueça que você tem aqui, ó, x de A, y de A, x de B, y de B. Dessa maneira. Então, vem cá. Aí você vai fazer assim, ó. Não esqueça que essa variação é a diferença. Então, você vai colocar a variação de y, vai colocar y de A, 4, menos o y de B, 6, dividido por diferença de x, x de A, menos 2, menos o x de B, o número 1. Então, sempre nesse esquema. Variação de y, diferença de y, dividido pela diferença de x. Aqui você vai fazer com calma. Aqui em cima, 4 menos 6, menos 2. Aqui embaixo, eu tenho menos 2, menos 1, sinais iguais. Conservo o sinal e soma. E aqui eu tenho menos com menos. O jogo de sinal da divisão é o mesmo da multiplicação. Sinais iguais vai dar positivo, então vai dar 2/3. Essa é a nossa resposta. O coeficiente angular dessa reta que passa por A e B, da reta AB, podemos falar assim, vale 2/3. Legal? Cuidado, se aqui tiver, por exemplo, um menos 6 aqui, na hora quando você for substituir, coloque entre parênteses, porque esse menos aqui, ó, é da variação, viu? Da diferença. Você vai fazer esse menos aquele. Se ele for negativo, coloque entre parênteses para fazer o jogo de sinal. Terceira situação, pode aparecer no exercício, sabe o quê? O ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas no sentido anti-horário. Ah, acabou. Esse é rapidola. Quando você tiver o ângulo, o coeficiente angular será a tangente desse ângulo, tangente de θ. Mas no meu caso aqui vai ficar tangente de 60. E aí você tem que o m será a tangente de 60 graus, que vale quanto? Raiz quadrada de 3. E aí você gabaritou mais uma questão. Dá uma notada aqui que eu já estou voltando. Vamos reforçar o nosso entendimento aqui com mais esses exemplos aqui. Vamos lá. Eu quero achar o coeficiente angular dessa reta R. Você já sabe o que eu tenho que fazer. Se eu tenho a equação geral, isolo y. Muito bom. Você vai isolar aqui, ó. Menos y igual. Está somando, passa subtraindo. Menos 4x. Está somando, passa subtraindo. Menos raiz quadrada de 2. Como aqui é negativo, você multiplica toda a equação por menos 1. Qual é o objetivo disso? Trocar o sinal, né? Então, menos versus menos vai ser mais. Menos com menos aqui é mais. E aqui também, menos com menos vai dar mais. E aqui você já acabou de obter aí a equação na forma reduzida. Quem é a equação na forma reduzida? Está aqui, ó. Y igual a quem? A 4x mais raiz quadrada de 2. Que agora você pode perguntar, né? Quem é o coeficiente angular? Ah, prof, eu já sei. Coeficiente angular aqui é o número 4. E aí você responde. Coeficiente angular da reta R vale 4. Não esqueça que esse aqui é o meu coeficiente linear, tá bom? Coeficiente linear, coeficiente angular é o número 4. E aí você já mandou bem. E nesse outro caso, eu tenho 2 pontos. Opa, se você tem 2 pontos, o que é que você faz? Variação de y pela variação de x.
coeficiente angular será diferença de y pela diferença de x. E um detalhe importante, cuidado aqui, viu? Diferença de y, aqui ó, y de A, bem aqui o y de B. Vamos fazer a diferença? Vai ficar menos 2, menos da fórmula, que é a diferença, só que é negativo. Foi o que eu te falei, coloque entre parênteses para efetuar o joguinho de sinal. Aqui embaixo vai ficar a diferença de x. Aqui eu tenho ó, x de A e bem aqui o x de B, então vai ficar 0 menos aqui o número 5. Professor, eu posso fazer, aqui você fez de A para B, eu posso fazer de B para A? Pode, mas tanto em cima quanto embaixo. Aqui, cuidado, menos versus menos será mais, menos 2 mais 4, dividido por 0 menos 5, que vai ser menos 5. Aqui, 4 menos 2 vai dar o número 2, dividido por menos 5. E agora você tem aqui ó, um mais, está subentendido mais quando não aparece, mais com menos vai ser menos. E aí você tem que o coeficiente angular vale menos 2/5. Agora vamos resolver essa situação C aqui, que apareceu o ângulo que a reta está formando com o eixo das abscissas no sentido aqui, ó, anti-horário. Nesse caso, você sabe muito bem que o coeficiente angular será a tangente desse ângulo, a tangente de 135 graus. Mas, prof, como é que eu vou calcular a tangente de 135? Primeiro, você tem que recordar que essa tangente ela é negativa. Qual o motivo? Você pode lembrar da trigonometria, que toda vez que o ângulo é maior que 90 e menor que 180, a tangente tem um resultado negativo, ou então perceber que a minha reta é uma reta decrescente, então o coeficiente angular tem que ser negativo. E um outro detalhe, você na hora da conta não vai utilizar 135. Você vai utilizar sempre o valor que está faltando para 180, que é esse valor aqui. De 135 para 180, está faltando quanto? Ah, professor, 45. Ótimo. Então, aqui vai ficar menos a tangente de 45 e você sabe que a tangente de 45 é 1. Então, o resultado aqui será menos 1. Então, cuidado com esse caso. Quando aparecer um ângulo aqui maior que 90 e menor que 180, a tangente é negativa e você não utiliza na hora da conta o 135. Você vai utilizar o que está faltando para 180. Legal? Agora, dá uma notada aqui que eu já estou voltando rapidola. Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aquele seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.